Bom dia, pessoal. Vamos lá para o nosso cafezinho de hoje, iniciando o capítulo 2. Inicia falando assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Cabe a nós entender o que significa isto. Significa o 50º dia após a Páscoa. Deus, em suas leis, registradas no livro de Êxodo e Levíticos, estipula 3 festas anuais em Israel que deveriam ser observadas. E o Pentecostes era conhecido também como por festa da semana, que era celebrada 7 semanas depois da Páscoa, ou festa da colheita, porque os primeiros frutos da colheita eram juntados, e ainda conhecida como Dia das Primícias. Vemos que o objetivo principal dessas festas era para louvar a Deus por todas as bênçãos que ele tinha proporcionado ao povo. Nós vemos adiante que os discípulos estavam juntos, pois quando fala no mesmo lugar, podemos entender em uma reunião, e estavam ali com a assembleia, festejando o dia de Pentecoste, possivelmente dando graças a Deus pela colheita que tiveram. E para se cumprir a promessa de Jesus, que os discípulos seriam revestidos com o Espírito Santo, Deus se manifesta naquele lugar. E como dizem no texto, no verso 3, apareceram línguas como de fogo e pousou sobre cada um deles. Vocês já devem ter lido ou ouvido falar da passagem lá de João Batista, ela é registrada em Mateus 3, e diz assim: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Na verdade, João Batista estava batizando o povo para o arrependimento, mas aquele mesmo povo deveria ser batizado com o Espírito Santo para a purificação dos seus pecados. O ouro, para ser puro, ele deve ser aquecido em temperatura muito elevada para queimar toda a sua impureza. Seguindo o texto, vamos ver que estavam ali reunidas pessoas de vários locais. Diz aí: somos pardos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, das imediações de Cirene, e romanos que ali residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Podemos entender que aquele povo todo que cumpria a ordenança do nosso Deus se deslocavam de suas cidades para estarem ali glorificando as bênçãos recebidas. Aquele povo todo ali, cada um falando em sua língua, com certeza eles deviam formar os seus grupinhos, pois nos sentimos deslocados quando não entendemos o que as pessoas estão falando. Já tive a oportunidade de estar fora do nosso país e vi como é difícil você estar no local e não entender o idioma. É muito complicado. Mas aí que vem a soberania e a grandeza do nosso Deus. E além de enviar o Espírito Santo como fogo para purificar aqueles que estavam naquele local, ainda propicia o entendimento para eles, pois permitiu que naquele momento todos entendessem o que os outros estavam falando, como se fosse na sua própria língua. Não quero aqui tecer comentários teológicos, pois não é o meu objetivo principal. Meu objetivo é procurar entender e, de maneira mais simples, e transmitir da mesma maneira a palavra do nosso Deus. E no meu entendimento, a ação do Espírito Santo naquele momento foi para que aquele povo estivesse ali adorando a Deus em harmonia. E como ter harmonia se não entendesse o que os outros estivessem falando, não é mesmo? Poderiam até pensar: aquela pessoa está falando de mim, está falando da minha roupa, aquela pessoa está rindo de mim. E talvez não fosse dessa forma. E o Espírito Santo revela que todos estavam ali com o mesmo propósito. Mas o verso 13 nos fala de alguns que zombavam dizendo que estavam embriagados. Lembra da palavra de Jesus, que muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos? Certamente ali tinha alguns que o Senhor penetrou em seu coração e viu que tinham outras intenções. Por isso não entendiam nada o que estava acontecendo. Certamente não receberam o poder do Espírito Santo em suas vidas. O que podemos aplicar em nossas vidas com essa passagem? A comunhão dos irmãos é algo muito importante e agrada o coração de Deus. A presença do Espírito Santo em nosso ser é para que possamos ser purificados e recebamos o entendimento principalmente da sua palavra.
As críticas que às vezes recebemos, temos que entender que são para o nosso crescimento na presença do nosso Deus. Você possa internar isso no seu coração. Que Deus nos abençoe. Eu vou ficar aqui tomando meu cafezinho. Até domingo que vem, se Deus assim nos permitir.